Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre pesquisa multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar. Como foi uma pergunta, eu vou sempre tentar relacionar dentro de um contexto educacional e de um contexto pessoal para que você possa compreender como essas pesquisas atuam. Nós vamos fazer esse vídeo em cima da pergunta do Franklin. Ele colocou o seguinte: gostaria de saber um pouco mais sobre pesquisa multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Estou entendendo que talvez meus interesses possam estar em pesquisas transdisciplinares. Então, vamos lá. Vamos entender, eu vou tratar como funciona essa pesquisa e vou tentar buscar, como eu já te falei, essa questão do pragmaticismo para você compreender um pouco melhor. Por exemplo, quando eu falo multidisciplinar, eu estou falando de disciplinas diferentes. Então, por exemplo, a escola ela tem uma grade multidisciplinar, porque ela tem multidisciplinas, então tem português, matemática, história, geografia e etc. E eu posso ter uma escola multidisciplinar trabalhando num projeto. Então eu vou trabalhar, por exemplo, num projeto de educação financeira. Então eu posso trabalhar dentro da disciplina de matemática, dentro da disciplina de história, dentro da disciplina de geografia, o mesmo projeto, mas cada professor, cada disciplina vai trabalhar dentro da sua casinha. Enquanto pesquisa, por exemplo, eu gosto de pesquisa multidisciplinar. Eu não, mas a pessoa pode falar. Então, ela pode falar o seguinte, olha, ela tem, isso pode acontecer muito. A pessoa ela é formada em psicologia, ela faz um mestrado em psicologia, mas ela também é formada em física e faz um mestrado em física. Então, ela tem área de pesquisa multidisciplinar, só que cada uma trabalhando na sua casinha, tá? Eu tive uma professora que ela tinha psicologia e ela tinha ciências da computação. Então, ela fazia especialização de psicologia, depois em ciências da computação. Ela não envolvia uma área na outra. Então, multidisciplina vai trabalhando de forma separada, em disciplinas diferentes e podendo ou não, no caso da aplicação no contexto escolar, trabalhar com o tema, mas cada um na sua disciplina. Quando você fala interdisciplinar, é quando você começa cada um trabalhar numa ótica entre disciplinas. Então, eu vou trazer um contexto X, vamos falar de educação financeira, dentro da ótica da sociologia, dentro da ótica da matemática. E essas disciplinas vão conversar entre si, mas não necessariamente. Eles estão trabalhando na disciplina, conversando até na matéria e nos interesses e na composição da aula, mas cada um trabalhando na sua área. Então, por exemplo, o professor de matemática vai trabalhar com uma parte da educação financeira e o professor de outra matéria, outra disciplina, pode trabalhar com outra parte e eles vão fazer ali um projeto junto, mas cada um na sua área. Então, eles trabalham entre disciplinas, mas não necessariamente junto. Eles podem eventualmente juntar, tá? Então, por exemplo, um pesquisador que trabalha interdisciplinar, ele pode trazer conhecimento de um canto, conhecimento de um outro e vai juntar, mas de forma que ainda eles tenham essa característica de separação. Então, eles estão entre disciplinas, mas eles trabalham de forma direcionada para seu fim. Transdisciplinar já é naquele caso, daí já é uma linha que eu sigo, que o pesquisador ele se apoia, enquanto pesquisador, em tudo que ele conhece, em várias áreas do conhecimento, para a produção de sua pesquisa. Ele não adquire uma característica específica. Então, por exemplo, um sociólogo, ele costuma tratar de religião de uma determinada forma. Então, ele tem aquela característica de olhar a religião por sociologia. Ele pode fazer história e antropologia? Pode, ele pode trabalhar de forma interdisciplinar. O transdisciplinar, ele vai trabalhar, por exemplo, eu quando eu trabalho religião,
eu trabalho numa ótica transdisciplinar. Eu vou para teologia, para ciências da religião, para antropologia, para história, para linguística, para a questão paleontológica. Então, eu vou considerando ali aquele emaranhado de disciplinas, colocando uma sobre a outra, conversando de forma que elas se misturem e fiquem homogêneas num contexto só. Isso é uma característica transdisciplinar. Então, por exemplo, se você falar de escola, esses professores, eles trabalhariam, ou um professor trabalharia de uma forma muito melhor, assim, eles pegam um assunto e colocam esse assunto tão decorrente, tão internalizado ali, tão junto de uma matéria da outra, que o conhecimento perpassa de uma disciplina para outra de forma quase natural. Aí sim é o contexto transdisciplinar. Como eu falei, o pesquisador transdisciplinar, ele tem alguns benefícios e malefícios, tá? Então, por exemplo, no meu caso, na minha carreira, no meu planejamento de vida, para estar aqui com vocês, eu, como pessoa mesmo, eu sou transdisciplinar. Eu gosto de tudo, eu não paro de estudar. Então, eu tenho formação em biologia, em teologia, em filosofia, administração. Então, eu vou correndo ali as áreas do conhecimento e tudo me interessa. Eu sou uma pessoa que sou ávida por ter conhecimentos múltiplos. E isso me dá, eu fiz a minha carreira dentro deste perfil. Agora, por exemplo, eu tenho algumas questões que eu não consigo, como eu vou explicar, tipo, eu não tenho uma característica de pesquisa. Então, para um pesquisador que adota essa característica transdisciplinar, ele tem que saber que não tem só o bônus de você ter uma visão ampla, uma visão mística, uma visão que você consegue trabalhar com bastante coisa. Para um pesquisador, às vezes, pode ser um tiro no pé, porque se você pretende ter uma carreira acadêmica e pretende ser reconhecido por uma área, isso não é uma boa estratégia. Então, essa questão de você fazer várias especializações diferentes, vários cursos diferentes, vários mestrados, vários doutorados, que sejam em áreas que não sejam próximas, talvez pode não ser uma boa. Por exemplo, tem pesquisador que trabalha com felicidade. Então, que ele fala o quê? Sobre felicidade. Então, ele vai fazer graduação e a pesquisa vai ser voltada à felicidade. Ele faz um mestrado à felicidade, ele faz a especialização à felicidade. Ele trabalha com mestrado, doutorado, ele trabalha sobre felicidade, ele começa a escrever livros e artigos voltados sobre felicidades. Então, isso vai trazer para ele uma característica muito pessoal de ser especialista naquela área. Por exemplo, hoje a gente trabalha no Brasil com várias áreas que trabalham com semiótica. Então, eu amo semiótica e também trabalho com semiótica, mas eu não sou só semioticista. Então, o que acontece? Eu também sou semioticista e muita gente nem sabe que eu sou semioticista. Mas aí você pega o currículo, por exemplo, da Lúcia Santaella. Ela é especialista, já falei bastante vezes dela aqui, todo mundo que é da área chama a Lúcia Santaella como deusa da semiótica. Você pensou em semiótica, você pensa em Santaella. E tem gente que é da área, vai falar, não, semiótica persiana é Santaella. Então, o que ela fez? Ela se emancipou nessa área. A maioria, embora ela não trabalhe só nisso, mas a grande parte da obra dela, ela trabalha todos os temas sob a ótica da semiótica persiana. Então, isso vai trazer uma emancipação. Então, tem o cara que trabalha, por exemplo, com o terceiro setor. Então, eu tenho um amigo que é parceiro, que é meu padrinho de casamento, que trabalha com o terceiro setor. E o cara é fera em terceiro setor. Então, ele trabalha só com o terceiro setor. E ele é conhecido, ele tem renome no Brasil. Falou em terceiro setor, você vai lembrar dele. Então, isso são pontos que você tem que considerar quando você escolhe a sua característica de pesquisa. Então, eu tenho, por característica pessoal, essa transdisciplinariedade. Essa característica que trabalha com muitas coisas. Para muitas pessoas não pode ser uma estratégia. Inclusive, um dos meus orientadores
do mestrado, acabou virando um amigo, ele que me alertou para esse ponto, assim, Carla, eu entendo que você tem sua carreira de vida, que eu sou editora de revista científica, a revista é multidisciplinar, eu tenho know-how para trabalhar com isso, mas às vezes não pode ser uma boa, porque às vezes você quer ser reconhecido por uma área. Então, eu aconselho que você adote outras estratégias. Então, Franklin, o que eu estou trazendo aqui para você, não só para você, mas para todo mundo que está assistindo aqui a gente, é que não existe certo nem errado. Existe só algumas estratégias que a gente escolhe adotar e é bom a gente saber os prós e os contras de cada situação. Se você é uma pessoa que quer ser reconhecida altamente, ganhar um renome para ter uma área específica e participar de um congresso e ser reconhecido para aquela área, não é uma boa ideia você trabalhar com um contexto de transdisciplinar. Agora, se você é múltiplo, tem outros objetivos na sua vida, aí sim você pode trabalhar com esse contexto, tá certo? Não se esqueça que a gente está aqui para ajudar. Deixe seu comentário. Já convido você a entrar no nosso site de curso, tá? No nosso website, eu vou pedir para os meninos deixarem aqui, para que se algum dia você tenha alguma dessas intenções de um acompanhamento mais pessoal, nós estamos aqui para isso. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima!